E conforme anunciei mais cedo, nós estaremos hoje refletindo. Nossa reflexão será no Salmo 115. É um dos meus primeiros salmos. Quando eu digo dos meus primeiros, é porque é aquele salmo que eu comecei a ler na minha conversão logo. Eu tinha uma certa dificuldade com essa questão de me desfazer de alguns ídolos que eu tinha, cultuava. Então, esse salmo me ajudou bastante. Abriu minha visão em relação a isso. E nós vamos compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração também dentro desse salmo, que é muito importante para nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo dia que passamos. Muito obrigado por cada demanda resolvida nesse dia, por cada lida, por cada ida e vinda, pelos livramentos. Muito obrigado pela provisão nesse dia, pela dispensação da graça nesse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimentou, pelo ar que respiramos, pelas vestes, pela água, pelo sol. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos provido do necessário. Glória a Deus. Obrigado pelo lar que temos, onde estamos abrigados, no conforto da nossa casa, com a nossa família. Muito obrigado por isso. E, ó Pai, muito obrigado pelo culto ao Senhor nessa noite. Te agradecemos pelo culto, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela adoração e o louvor, porque é um privilégio para nós, Senhor, podermos cultuar a Ti e estarmos juntos nesse momento tão importante para nós. Aceita nosso louvor, nossa adoração, nosso culto. Como já foi dito aqui, o culto é para o Senhor. Então nós oferecemos ao Senhor nosso culto nessa noite. Queremos, ó Pai, te ouvir também. Ministra ao nosso coração a tua palavra revelada, de acordo com o que está no teu coração e com a necessidade de cada um dos teus filhos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Antes, você pode deixar sua Bíblia aberta no Salmo 115, é esse salmo que nós vamos estudar. Mas antes disso, eu queria que os irmãos abrissem lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Esse, meus irmãos, é o grande mandamento da lei, dos profetas e de toda a história da humanidade. Esse é o grande mandamento. Devemos, se você não tem grifado aí, marque, porque tanto Israel como todo o cristianismo busca nesse texto aqui a sua referência de culto e adoração ao único Deus. Né? Lá em Jerusalém tem um minorá muito grande, vários metros, não sei exatamente o tamanho, mas é muito grande, um menorá, em um ponto estratégico, um ponto turístico de Israel. E esse candelabro, né, ele está escrito exatamente esse mandamento. Né? Então vamos ler aqui, versículo 4 até o versículo 9, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Esse é o ponto. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, gravadas na tábua do coração. Verso 7. Tu as ensinarás
com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim fractérios. Verso 9. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Ou seja, o texto aqui está dizendo que essa palavra deve ficar bem visível o tempo todo. Não podemos perder de vista, não podemos nos esquecer. Então, se nós temos dificuldade em guardar e memorizar, escrever mesmo, colocar em pontos estratégicos para que não nos esqueçamos dessa verdade. Que, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas são o tempo todo tentadas a buscar outros meios que não seja esse aqui. Outros ídolos que não sejam o Deus único da adoração. Então, o Salmo 115 nos leva justamente a essa reflexão, porque são vários textos bíblicos, irmãos, são vários textos bíblicos. Todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento vai falar sobre isso. Apenas pegamos alguns textos para utilizarmos, mas o material é farto a respeito dessa informação, né, de que Deus é o único Senhor. Então vamos ler o Salmo 115 aqui na minha versão. Depois trataremos de alguns pontos aqui no próprio Salmo, né? O Salmo é bem didático. Então vamos lá. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Verso 5. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não conduzem, ou melhor, não caminham. Som nenhum emite a sua garganta. Aí o versículo 8. Sejam como eles quem os fabrica e todos que neles depositam confiança. Eu vou repetir esse verso, o verso 8, que é muito importante. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel, ele é o teu auxílio e o seu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Arão, ele é o seu socorro e a sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, ele é seu amparo e segurança. Verso 12. O Senhor lembra-se de nós, ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar o Senhor,
nem os que descem à região do silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Está aí, meus amados, o Salmo 115. É importante que seja aquele salmo bem consultado, né? Recorrente, Salmo 115. Então, o que é que o Salmo 115 fala a respeito dos ídolos? Eles são criados, né, em uma tela ou de madeira, de prata e ouro, o salmista diz aí também, né, de gesso ou de outro material, são absolutamente desprovidos de poder e de comunicação, como o próprio Salmo está dizendo. Eles não se comunicam, né? E há um dado realmente grave, meus irmãos, em relação a isso, a comunicação dos ídolos, que Paulo descreve lá em 1 Coríntios capítulo 10. Eu faço questão de abrir com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, os versículos 19 e 20. Aí, Paulo está falando exatamente quem empresta, não é? Alguma ação ou alguma comunicação às imagens. Porque é claro que uma imagem de escultura, um ídolo construído pelo homem, é uma estátua, não tem. Aí o texto todo vai falar exatamente como se comporta uma estátua. Tem fôlego, não tem voz, não anda, não se movimenta, não fala, nem nada. Mas como é que as pessoas se prostram diante de um ídolo e fazem preces e oram, né? Aí Paulo vai dizer que o próprio homem ou os demônios emprestam-lhe comunicação. Olha o que está dizendo aí. 10, capítulo 10, 1 Coríntios, versos 19 e 20. Sendo assim, o que estou querendo dizer, aliás, é uma pergunta, sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isso sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aí, em outras palavras, é que esses ídolos eles são desprovidos de comunicação e de poder real, e cabe aos demônios e ao próprio ser humano emprestar-lhe algum sentido ou alguma manifestação, né? Não é, por exemplo, quando as pessoas celebram uma festa a um ídolo, aquele ídolo está ali, não está recebendo nada, está parado, não está recebendo. Mas quem recebe, então? Quando se cultua a um ídolo desse, a quem de fato as pessoas estão cultuando sem saber? Cultuando a Deus? Não. Biblicamente aqui está claro que não é a Deus, né? E aí Paulo está dizendo que quem recebe esse louvor, essa reverência, esse culto, letra minúscula, são os demônios, né? E se alguma manifestação desse ídolo, essa manifestação é de demônios e não do próprio ídolo em si, que não pode fazer nada. É o que está claro aí no texto que lemos. Bom, mas como eu falei, meus irmãos, o grave disso aqui, que o salmista está declarando, é exatamente o que ele fala no versículo de número 8. Qual o efeito que um ídolo traz na vida da pessoa?
que venera. Então vamos ver alguns pontos aqui. Deixa aberto aí no Salmo 115. E aí vamos ver. Ele diz o seguinte, no versículo 5. Primeiro, quando cultuamos a um ídolo mudo, nós estamos tirando o foco de um Deus vivo. Tirando o foco do propósito de Deus. Deus tem propósito. Eu quero deixar claro isso com os irmãos, que a gente já falou sobre isso, mas talvez você não lembre. Mas há o plano de Deus e há o propósito de Deus. Alguém pode confundir uma coisa com a outra. Plano e propósito, mas são coisas diferentes. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é ter uma família. O propósito de Deus é se relacionar com o homem. O propósito de Deus com Adão no Éden era se relacionar com Adão. Sua criatura, sua obra-prima, sua criatura mais importante. Deus deu a Adão o poder sobre toda a sua criação. Deus colocou Adão para dominar, não para ser dominado, como infelizmente acontece. O ser humano passou a ser dominado pelos vícios e por tantas outras coisas. Mas Deus criou para dominar, para se relacionar. E Deus, tanto que Deus vinha ali na a virada do dia, né, se comunicar com Adão e conversava com ele. Mas o que aconteceu? O homem pecou. E quando o homem caiu, aí Deus estabelece um plano. Então, o propósito de Deus é se relacionar com o ser humano. O homem está com Deus. Esse era o propósito. Mas como o homem caiu, então Deus estabelece um plano. Que plano é esse? O plano de salvação. Trazer o homem de volta. Então, esse é o plano. O plano da salvação em Cristo Jesus foi consolidado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O plano de salvação, para que o homem voltasse a Deus. E aí o propósito de Deus se estabelecesse, de estar com o homem novamente, se relacionar com ele. Quando as pessoas buscam ídolos, deuses, que não é o próprio Deus, essas pessoas estão fugindo do propósito de Deus e estão saindo do foco principal, que é Deus. Aliás, a palavra pecado tem esse significado. É sair do foco, errar o alvo. Né? Então, esse é o pecado. É quando você erra o alvo. Você foi criado com um propósito de servir, de estar com Deus, e você sai desse propósito. Tá certo? Então, a primeira coisa é quando se tem um ídolo, as pessoas saem do foco, elas saem do propósito e elas estabelecem uma outra figura. E isso ofende a Deus. Porque, como nós vimos lá em Deuteronômio, está escrito claramente: ouve, ó Israel. Deus é o único Deus. Deus não é um Deus, ele é o único Deus. Então, primeira coisa que acontece, as pessoas saem do foco. Eles tiram o foco de Deus. Segundo, o ídolo tira a visão das pessoas. As pessoas se tornam cegas espiritualmente. É o que está escrito aí no versículo 5. O que acontece com o ídolo? Tem boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver. Então, meus irmãos, quando se adora um ídolo, você não perde a visão física, continua enxergando, mas você perde a visão espiritual. A pessoa não consegue ver no mundo espiritual, ela não consegue ver Deus pela fé. Então, a tendência do ser humano é o quê? É tocar, é sentir, é usar o tato. As pessoas querem se relacionar com aquilo que é palpável, com aquilo que é tangível.
Deus não é tangível, Deus é espírito. Por isso que fica tão claro lá no capítulo 11 de Hebreus, que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque Deus não pode ser visto, tocado, sentido. Sentido sim, né? No seu espírito, mas fisicamente não. Então, o inimigo, sabendo disso, claro, arranjou um jeito, engendrou aí um meio de que as pessoas tivessem contato. Então, é muito fácil, a pessoa passa na frente de uma igreja, né, e se benze, a pessoa se prostra aos pés de uma imagem, toca. Lá na Coreia do Sul, nós visitamos um templo budista, e naquele templo são vários, nas montanhas, né? São vários templos budistas, os grandes mesmo ficam nas montanhas, não ficam dentro da cidade. E nós fomos em um dos maiores lá, e tem uma estátua de Buda enorme, muito grande, talvez uns 10 metros de comprimento, muito grande mesmo, em um ponto estratégico, na parte alta, assim. Aquelas pessoas vão ali e tocam. E aí eu vi crianças chegando ali, tocando no pé do Buda, inclusive os pés, né, a bota banhada a ouro, cabeça também banhada a ouro. Então as pessoas vão ali e tocam, e elas acham que quando tocam elas recebem alguma energia, né? E existem várias estatuetas no templo, se não me engano, 20.000 estatuetas de Buda, 20.000 Budas diferentes, né? Porque não é um só. E as pessoas levam ali o nome do seu ente que morreu, colocam ali o nome em uma daquelas estatuetas para que Buda ilumine o caminho dessa pessoa que faleceu. O que acontece ali? Elas pagam a fortuna por um período de tempo. Se quer que o nome fique ali 1 ano, elas pagam uma quantia. Se querem que fique 10 anos, elas pagam uma quantia bem maior. Ou então, tornam-se uma espécie de sócio remido, pagam mensalmente ali. Então, onde é que está a visão espiritual, né, das pessoas? Elas perdem a visão espiritual. Elas querem tocar, elas querem sentir. Elas não querem se relacionar com alguém que não podem ver. Essa é a dificuldade de muita gente. Mas é preciso entender, meus irmãos, que Deus é espírito e os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade, como está lá em João capítulo 4. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá bom? Outra coisa que o homem perde quando adora um ídolo, ele perde a audição. No versículo 6 do Salmo diz assim: tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato, não cheiram. Que audição é essa? A pessoa fica surda fisicamente? Não, continua ouvindo, mas ela não ouve Deus. Lembra o que Jesus fala? Que a ovelha ouve a voz do pastor e segue, e Jesus é o pastor, e ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, nós ouvimos a voz de Deus. Existem muitas vozes no mundo. Existem vozes para tudo quanto é canto, para todos os gostos, mas a voz do Senhor é diferente. Você entende a voz de Deus. Sabe quando alguém está falando de Deus, você tem o discernimento, testifica no seu coração. Quando você lê a Bíblia, é diferente. Você lê um livro qualquer. A Bíblia, a palavra de Deus, é diferente. Há uma sensibilidade do servo de Deus e da serva de Deus à voz de Deus. Você sente. Então, essa audição espiritual, o ídolo, que não tem, ele tem ouvidos, mas não ouve, a pessoa que confia nele vai ficar exatamente assim também. Não vai conseguir ouvir
a voz de Deus. Então as pessoas falam em Deus, mas não faz nenhum efeito. A Bíblia vai dizer, inclusive, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem ouve Deus se identifica com aquilo que é de Deus. Quem tem Deus no coração, na mente, na vida, se relaciona com Deus, tem uma aliança com o Senhor, está comprometido com Deus, ela vai ouvir Deus falar. Mas, se não é, não consegue. Outra coisa que aparece no versículo 7. Essa pessoa fica paralisada. Olha o que o ídolo é aqui no versículo 7. Sua mão ou suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite a sua garganta. Então paralisa. A idolatria paralisa o ser humano. Porque a pessoa não consegue, meus irmãos, ter justamente a sensibilidade, a mobilidade espiritual para Deus. A dificuldade que é em um ambiente onde está pregando a palavra de Deus, por exemplo, a igreja, as pessoas têm resistência à igreja, Senhor, porque eu tinha resistência, falando por mim. Eu tinha muita resistência com as coisas de Deus, que eu achava muito mais simples pegar o meu santinho e rezar para ele toda noite. Ali achava que já estava resolvido, que ele de alguma forma me representava diante de Deus. Mas aí o salmista me diz aqui que não é o caminho, não é por aí. E tantas outras partes na Bíblia falam isso. Então, a idolatria paralisa as pessoas espiritualmente. E aí vem o versículo 8 que nós falamos, né? Todas essas coisas acontecem com as pessoas que vivem na prática da idolatria. Sejam como eles os que os fabricam e todos que neles depositam alguma confiança. Então, as pessoas que confiam, que têm o ídolo ali como o seu Deus, elas vão ficar exatamente assim, paralisadas, não vão ouvir, né? Não vão ver, né, espiritualmente, ou seja, tornam-se um ídolo, ou melhor, tornam-se uma estátua também, paralisadas, assim como é o próprio ídolo. E também aqueles que fabricam, né? É o que o texto está dizendo. Tornam-se semelhantes a eles os que fabricam e os que neles confiam. Aí, meus irmãos, na continuação, o salmista vai falar a respeito do nosso Deus, do único Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus que interage. E o que é que Deus faz? Versículo 9. Acompanhe comigo aí. Deus auxilia, é o nosso auxílio e o nosso escudo. A Bíblia diz que Deus acampa anjos ao nosso redor para nos auxiliar, porque Deus sabe as provas que você passa, as batalhas que muitas vezes estão travadas no mundo espiritual que você nem consegue ver. Quanto livramento Deus nos dá, irmãos, daquilo que você nem vê, nem sabe o que está acontecendo. Então o Senhor auxilia, e Ele é o nosso escudo. O que é o escudo? O escudo é aquela instrumento de proteção, para não sermos atingidos. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, quando fala da armadura de Deus, aparece lá o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, você não vê, mas há uma parede invisível na sua frente para que as flechas do inimigo não te atinjam, para que o inimigo não faça com você o que ele gostaria de fazer, porque o inimigo ele não gosta de você. Não gosta de ninguém criado por Deus. Mas se o inimigo pudesse, ele destruiria você facilmente. Mas o Senhor diz aqui que é o nosso escudo e o nosso auxílio.
Salmo 46 fala exatamente sobre isso também. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Né? Aleluia por isso. Também no versículo 10, socorro e proteção. Confia no Senhor, casa de Arão, ele é o teu socorro e a sua proteção. Versículo 11, é o nosso amparo e a nossa segurança. Confiai no Senhor, ele é o seu amparo e segurança. Meus irmãos, Deus é a nossa segurança. Nossa segurança não é o bem material que você tem, sua segurança não é o seu carro, sua segurança não é sua casa, sua segurança não é o dinheiro, sua segurança não é a conta bancária, nada disso. Isso tudo vai passar, nossa segurança é o Senhor. O salmista diz que o ídolo não dá segurança a ninguém, mas o Senhor é a nossa segurança. Aleluia. Ele é o nosso amparo e a nossa segurança. Quando a gente pega aí do versículo 12 até o versículo 16, vamos ver que o Senhor abençoa. Quantas pessoas buscam a bênção daquilo que não é Deus? Né? E hoje essa palavra bênção, inclusive aqui na nossa região, tornou-se algo tão pejorativo. Então, tem um dia, agora com a pandemia, creio que não está acontecendo, mas acontecia a bênção, as pessoas chamavam de bênção, lá no centro histórico. E as pessoas iam ali para uma festa profana, e ali iam receber bênção. E as pessoas buscam a bênção no profano. Meus irmãos, o único que abençoa é Deus. Somente Deus. O Senhor lembra-se de nós, ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus, aliás, até o versículo 15. Então, a bênção do Senhor. Agora, quando é que eu estou apto para receber a bênção de Deus, para ser abençoado pelo Senhor? Quando eu estou nele. Adão estava em Deus e era abençoado diariamente. Quando ele saiu, aí vem a sentença de morte. Né? Mas quando ele estava na presença de Deus, ele era abençoado. Então a receita é essa. Qual é o critério para você ser abençoado? Você está em Deus, está no seu ambiente, no seu espaço, está em Deus. É só a gente lembrar, por exemplo, do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu estou na sombra do Onipotente. Então, lembro daquele versículo que está lá em Jeremias capítulo 2. Não me lembro exatamente o versículo agora, você pode depois dar uma olhada, capítulo 2. Meu povo, falando de Israel, fez duas maldades. A mim me deixou o manancial de águas vivas e cavou fontes em lugares que não retêm água. Então as pessoas estão cavando, meus irmãos, muitas vezes em lugar que jamais vão encontrar água, buscando Deus onde Deus não está. Esse é o grande problema do ser humano. Deus não é físico. Deus não está ali na esquina. Deus está presente em toda parte. Deus é onipresente. Não preciso ver para crer, que aí não é fé. Não é? Preciso crer para ver. Deus é quem abençoa, meus irmãos, é o único que abençoa. Quem é o mediador entre Deus e o homem? Quem é que faz essa ligação entre Deus e o homem?
São os ídolos? São as imagens? Não. 1000 vezes não. Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo 2, 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, que veio aqui, pagou o preço de cruz, foi crucificado, ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Porque Jesus tem um compromisso com aqueles que têm um compromisso com ele. Há uma aliança, meus irmãos. O pacto de aliança é isso. Então, se eu tenho uma aliança com Cristo, eu estou debaixo desse guarda-chuva, debaixo da bênção da proteção do Senhor. O salmista vai até Salmo 91 e ele diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você está em Deus. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O único que pode salvar é Ele também. Só Ele pode fazer isso. E há uma outra coisa importante aqui. Versículo 7. De quem é a terra? Que às vezes a gente diz assim, o mundo jaz no maligno. E é verdade, o mundo jaz no maligno. Mas o mundo aí não é a terra. O mundo é um sistema pecaminoso, iníquo, desenvolvido por homens pecaminosos, sem temor de Deus. Esse é um mundo, é um sistema pecaminoso. Mas a terra, a natureza, foi dada ao homem. E Satanás é mentiroso, porque ele chega para Jesus, lá em capítulo 4 de Mateus e de Lucas, ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Você não pode dar o que não é seu. A terra é nossa. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. As pessoas tomam posse, né? E vendem metro quadrado Mascate, Salvador, a Vitória, né? A Avenida Tancredo Neves, a peso de ouro, metro de terra. Alguém tomou posse disso e comercializa a especulação imobiliária. Mas, na verdade, meus irmãos, a rigor, a terra pertence ao ser humano, filho de Adão, aos homens. Deus deu, assim como deu o mar. E que você vai ao mar pescar, você não paga ao mar para tirar o peixe de lá. Está lá, à sua disposição. Você não paga uma árvore para tirar um fruto dela. Está aí, a terra produz. Quem é que alimenta a planta, que dá os nutrientes necessários para que ela frutifique todo ano, aquelas que têm o ano de sua safra? Então, o homem não paga por isso. Então, a terra não é do inimigo, a terra é dos filhos dos homens. Deus deu aos filhos dos homens. O versículo 17 vai dizer que os mortos não interagem com os vivos. E o versículo 18, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus lhe abençoe. O único Deus, o único digno de adoração, o único digno de louvor, o único digno de ser cultuado. Aquele com quem nos relacionamos em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Amém, meus amados. Guarde no seu coração. Nós vamos encerrar esse momento. Estou vendo meu irmão Paulo aí, já tem um tempinho que eu não via Paulo. Paulo, você pode orar, agradecer a Deus esse momento, encerrando o nosso culto ao Senhor? Amém. Pronto, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra concedida, com a bênção. Né? As promessas de Deus, né, são eternas, que nós possamos, com as palavras do pastor João e o Salmo 115, nos firmar na rocha cada vez mais. Né?
Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, em família, em igreja, te adorando, Senhor, te buscando, em espírito e em verdade, Senhor. Pai, que cada um que esteve nessa noite, Pai, que esteve nessa noite ouvindo essa palavra, que se sinta revigorado, fortalecido para as batalhas, Senhor, que virão, as batalhas espirituais, as naturais, e que nós possamos, Pai, no final, receber o nosso galardão, a tua promessa, a coroa da vitória, que é dada por ti, através das tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo e agradeço a vida de cada um que esteve aqui no culto online, em nome de Jesus, Pai. E continua conosco até o próximo domingo, quando vamos receber mais um maná, Senhor. E nos dá também uma boa noite de sono, um sono revigorante e reparador, para que amanhã possamos acordar e adorar novamente a Ti, Deus, porque foi para isso que nascemos e para isso que Tu nos criou, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço e te louvo. Amém, Senhor. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti renove o seu rosto e te dê a paz. Aleluia.